Brasil agora tem uma norma que diz o que crianças e jovens do país inteiro devem aprender em sala de aula. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, define o conteúdo mínimo que os estudantes de escolas públicas e privadas deverão ter acesso desde a educação infantil até o ensino médio. Como as escolas estão se preparando para esse momento? O que muda com isso tudo? Qual é o perfil de estudante que estará sendo formado e qual o projeto de sociedade que se quer? Essas e outras questões a partir de agora. Eu sou Juliana Giongo e o programa Outros Olhares está no ar. Olá, tudo bem? Eu convido você a acompanhar a partir de agora o programa Outros Olhares, que está estreando aqui na grade de programação da TV Uno. Aqui vai ser um espaço para a gente aprofundar temas da atualidade, trazer elementos para que você, nosso telespectador, possa formar a sua opinião sobre diversos assuntos. E a gente começa hoje falando sobre um projeto que gerou muita polêmica nesses últimos anos no Brasil, não só dentro das escolas e das universidades, mas em vários segmentos. É a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Comigo aqui no estúdio, o professor Elcio Sequete, doutor e mestre em educação. O professor Elcio ajudou a construir a BNCC, foi convidado pelo MEC como especialista. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Muito bem, muito obrigado. Obrigada pela sua presença aqui com a gente para discutir esse tema, já que você ajudou ativamente a construir, participou da construção da BNCC. Como é que foi esse momento de construção, professor? Olha, foi um momento ímpar, importantíssimo, porque é a primeira vez que o Brasil constrói algo dessa natureza, dessa proporção. E quando nós iniciamos os trabalhos em 2013, éramos 100 pessoas representando todos os pontos e regiões do Brasil, professores de Secretaria de Educação, professores de universidades públicas, alguns deles eram professores que faziam as questões do Enem, no INEP, gente do MEC, da CAPES, do CNPq, do INEP, enfim, uma variedade de pessoas para discutir uma base educacional para o nosso país. Quanto tempo demorou essa discussão, ou quantos encontros mais ou menos foram para se chegar a uma conclusão? Então, foi um trabalho de longa duração, começou em 2013 e veio se findar somente agora em dezembro do ano passado, em 2018. Então foram 5 anos. Claro que no meio do caminho algumas equipes mudaram, então eu também participei mais na parte inicial de 2013 a 2015, depois voltei a participar no final, meados de 2017 em diante. Mas o grupo que coordenou teve muitas viagens, muitos encontros, grande parte em Brasília, mas outros em São Paulo, Espírito Santo, Porto Alegre, enfim. E quem coordenou teve uma atuação bastante árdua nessa caminhada. 5 anos de trabalho, o documento foi aprovado no fim do ano passado e a previsão é que ele entre em ação, que ele seja efetivado nas escolas a partir do início do ano que vem. Professor, você tem conhecimento de como as escolas estão fazendo essa organização? Elas já começaram a se mobilizar aqui na nossa região? Sim, há muita mobilização, principalmente no sentido de aproximar e compreender o que o documento está dizendo. Então, as escolas têm feito algumas paradas pedagógicas, o dia de estudos, para poder fazer as leituras, as discussões. Mas, propriamente, a fase de implementação em nível da escola ainda está por vir, como você anunciou, para o próximo ano. É que, nesse momento, são as mantenedoras, que a gente chama, ou seja, as secretarias municipais e estaduais de educação, que precisam estudar a base, reorganizar o seu currículo, para no passo seguinte, então, as escolas fazerem a sua implementação. Tá certo. A gente fala em base curricular, muitas vezes aqui, e é o nome, a nomenclatura da norma, mas base curricular é uma coisa e currículo é outra, né, professora? Você consegue nos explicar a diferença que existe entre um e outro? Então, para quem não é da educação, o termo currículo lembra exatamente o currículo vitae, né, a nossa carreira individual, profissional e acadêmica. Na educação, o currículo se refere ao conjunto de saberes, de aprendizagem, de conhecimentos que cada estudante aprende no decorrer do ano letivo e dos sucessivos anos letivos. Também dá uma definição que um teórico
da educação chamado Sacristã fala que currículo é um conjunto de presenças e ausências, ou seja, tudo aquilo que a gente aprende na escola e aquilo que deixa de aprender também, de algum modo, nos impacta e nos forma de um jeito ou de outro, né? Ou deforma, porque a palavra formação também é uma palavra complexa aqui. Então, o currículo é algo muito abrangente, desde do primeiro minuto de aula até o que acontece no intervalo, no recreio, o que é feito numa aula, uma avaliação, o vídeo que é assistido, tudo isso é currículo. Então isso é um termo muito amplo. Mas de outra parte, uma base nacional curricular, então ela está dizendo que é uma base que estipula, organiza aquilo que é tido como essencial para os currículos das escolas. Então, essa BNCC, que assim ficou chamada e conhecida, ela é um referencial para que os estados e municípios organizem os seus currículos e, por sua vez, as escolas também. Certo. Professor, e quais são as vantagens, a gente pode avaliar dessa forma, vantagens e desvantagens de se ter uma norma a seguir? Então, é um dilema muito sério, muito grande aqui pelo seguinte: nós temos um país que o Brasil é quase um continente, não é? Pela sua proporção territorial, pela diversidade cultural, por seus 27 estados, enfim. Então, o que ocorria até então, cada estado tinha a sua proposta curricular, suas concepções de educação e sua forma de organização e gerir o currículo. E cada rede municipal também tinha a sua autonomia de fazer a sua proposta, ora coincidente com a do Estado, ora divergente. Então, porque tem autonomia, somos uma república federativa, os entes federados têm certa autonomia. O que ocorria? Ocorria então que, por exemplo, quando uma criança deixava de estudar numa escola da rede estadual em Chapecó e se transferia para a rede municipal de Palmitos, por exemplo, havia nem sempre uma coincidência entre os temas estudados, podia haver uma divergência, uma certa lacuna em outros temas. A BNCC acaba dando um padrão nacional, ela estipula aquilo que é essencial para que todos aprendam em certo momento, ou seja, em certo ano letivo, o essencial é estudar isso. Então, o essencial tem que ser bem entendido aqui que não é tudo, nem é o mínimo, né? Então é aquilo que é comum a todos. Certo. A BNCC, ela estipula 60% de conteúdo que precisa ser seguido e os outros 40% ela dá liberdade para que a escola, de acordo com a sua região, ela construa o seu currículo. Como você vê esse aspecto? Eu vejo isso fundamental, porque, como eu dizia, o Brasil é muito diverso e é muito difícil um documento tentar sintetizar o essencial para todos 100%. Então, a BNCC coloca o que é comum, mas essa parte comum deve ser complementada pela parte regional, diversificada que a gente chama. O que isso implica? Implica que as histórias locais, as experiências, os problemas, a cultura da escola, do entorno da escola, ela tem que aparecer na sala de aula, porque a BNCC exatamente não é um documento de uma escola A, B ou C, ela é um geral para todas. Então, para dar essa identidade do currículo, tem que se complementar. Então, cada sistema de ensino já está fazendo isso nas suas propostas estaduais, por isso que a necessidade é de cada estado fazer a sua proposta curricular estadual, e por consequência cada município também, porque aí é a oportunidade para incluir as questões locais, regionais, que não podem ficar de fora. Professor, o aluno, o estudante, ele também vai ter possibilidade de fazer escolhas dentro da sala de aula, enfim, o que ele vai estudar, o que ele opta a seguir, qual o modelo, o projeto que a escola vai oferecer, sendo que português, matemática e inglês são questões obrigatórias, né? Como que vai ser essa escolha do estudante dentro da escola? Então, você está mais se referindo agora à parte do ensino médio exclusivamente, porque na educação infantil e no ensino fundamental, praticamente em termos de grade, de matriz curricular, ou seja, o conjunto de disciplinas oferecidas, não há muita alteração. Na verdade, segue o que já se tem, apenas se reorganiza o que se faz dentro disso. No ensino médio, ao contrário, nós temos uma mudança estrutural. O ensino médio tinha um modelo já consolidado há um certo tempo, há algumas décadas pelo menos, em que temos um conjunto de praticamente 13 disciplinas, cada uma com um tempo específico e todas obrigatórias. Então, quando se discutiu a base do ensino médio,
e dada uma certa crise do ensino médio que foi constatada, porque nos últimos 10 anos, em termos de índice de aprendizagem, o ensino médio está estagnado, ou seja, o que se aprendia em 2007 e o que se avaliou em 2017, o nível de aprendizagem dos estudantes é o mesmo ou até menor. Então o ensino médio estava estagnado e a reforma do ensino médio, eu sei que foi recheada por polêmica, por conta da maneira como foi feita, mas em todo caso a reforma nasce desse anseio de trazer alguma modificação para essa etapa de ensino. E uma das modificações que a lei da reforma do ensino médio trouxe, e a BNCC por consequência incorporou, é que o estudante terá uma parte comum, que é essa obrigatória, então, de cursar português, matemática e inglês, e a outra parte ela é tida como itinerários formativos. Ou seja, cada escola de ensino médio precisa oferecer 2 itinerários diferentes. E esses itinerários podem ser, por exemplo, ou focado na área de ciências humanas, ou focado em matemática, ou focado em educação profissional, ou em ciência da natureza. Então, esse foco são as ênfases e que o estudante poderá fazer escolhas. Numa cidade maior, como Chapecó, as escolas terão possivelmente um leque mais amplo de itinerários. Então pode ser que alguém queira fazer um itinerário mais centrado na área de linguagens e não tem no bairro dele, mas ele tem condições de ir para o outro bairro e escolher essa escola, porque é a área que ele quer se adentrar com mais profundidade, né? Veja bem, é um processo de decisão muito importante que vai estar na mão do estudante, e aí entra também o papel dos pais, né, professor? De que forma que os pais, na sua leitura, vão poder contribuir ou ajudar esse estudante a fazer uma escolha mais assertiva? Porque isso também vai delimitar os rumos ou vai indicar os rumos da vida profissional futura desse aluno. Então, esse também foi um ponto de discussão muito sério na base, por conta que, de algum modo, aparentemente o ensino médio, esse novo ensino médio que está por chegar, ainda ele não está implementado no momento, ele está por chegar e anteciparia uma decisão dos estudantes, né? E é uma decisão com 15, 16 anos, então muito precoce aparentemente, porque em grande parte os estudantes fazem uma opção de carreira ou de estudos quando conclui o ensino médio. E já é um momento difícil de indecisão quando ele entra para a universidade, se a gente buscar os índices de acompanhamento, há em torno de 30% a 40% de estudantes que iniciam um curso e no primeiro ano mudam de curso. Então isso indica que o estudante ele escolhe algo, mas não está 100% seguro do que está escolhendo. Agora significa que isso se antecipa essa escolha. Isso exige sim que o estudante esteja um pouco atento naquilo que ele mais gosta, naquilo que ele sente que tem talento ou tem paixão até mesmo por saber mais, e que os pais também instruam e apontem, acho que atividades como o Mundo das Profissões, que a Unochapecó faz, de apresentar os cursos, atividades essas de ouvir, a própria escola vai ter que fazer muito, de convidar profissionais da sociedade, uma hora alguém formado em Direito, uma hora um engenheiro, outra hora um médico, para vir contar da sua profissão. Acho que ajuda muito os estudantes a tomarem certas decisões, mesmo que com 16 anos, né, bem no começo aí da juventude. Bom, a gente percebe aqui vários atores envolvidos nesse processo da BNCC, né? A própria escola, o estudante, os pais envolvidos. E como é que fica o papel do professor? Ele está sendo capacitado, professor Elcio, para enfrentar esse novo momento ou para conseguir destrinchar esse novo currículo? Então, é um movimento que se iniciou praticamente a partir de 2017 e vem se intensificando. Mas ainda falta muito, porque a BNCC é um documento volumoso. Hoje, as 3 etapas, educação infantil, fundamental e médio, o total são 600 páginas. Então é um documento volumoso que requer muito estudo, e esse estudo não é de um dia, não é uma semana que vai resolver. Então isso implica que um processo continuado de discussões, de também simulações, porque com a existência da BNCC, o planejamento do professor, ele precisa tomar em conta essa proposta, seja municipal ou estadual, feita à luz da base. Então, isso significa que ele tem que reorganizar os planos de ensino. Os planos de aula semanais, quinzenais, precisam ser repensados. E aquela pergunta, isso que eu vou ensinar segunda-feira ou amanhã,
é essencial? Em que medida isso está contemplado na base? É da minha região? Ele tem que estar um pouco mais ciente de que nada que ele ensina é por acaso. Não é, nada vem de paraquedas, veio porque tem que ser. Na verdade, a base coloca a discussão sempre de por que eu ensino isso e o que eu construo com isso que eu estou ensinando. Então, isso é importantíssimo e isso requer uma conscientização do professor para ele ficar muito consciente e atento de que tudo que ele está fazendo tem um propósito. Certo, esse assunto é muito interessante, ele é muito complexo também, né, professor? Daqui a pouquinho a gente vai seguir falando sobre ele. Então, nosso assunto de hoje é a BNCC e os impactos dessa norma para as escolas e também para toda a educação brasileira. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais programa Outros Olhares. A frota veicular no Brasil ultrapassa os 45 milhões, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito. O grande número de veículos prejudica a qualidade do asfalto, o que gera um alto custo em reformas. Com o propósito de reduzir estes custos, a engenheira civil Jéssica Cristina dos Santos, no trabalho de conclusão do curso, produziu um estudo comparativo entre o asfalto comum e o composto pelo aditivo Evotherm. A pesquisa desenvolvida por Jéssica aponta que a adição do Evotherm na mistura asfáltica diminui a temperatura da pavimentação em até 35 graus Celsius. O aditivo aumenta a compactação do asfalto, torna ele mais resistente e diminui o dano de gases tóxicos ao meio ambiente. Atualmente, existem 2 rodovias brasileiras pavimentadas com o aditivo Evotherm, localizadas no estado de São Paulo e Paraná. Eu sou Fernando Bortoluzzi e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com o programa Outros Olhares, que está estreando hoje aqui na nossa grade de programação da TV Uno, no canal 15 da NET, e esse conteúdo também fica disponível para você nas mídias sociais. Bom, nosso assunto de hoje é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Comigo aqui no estúdio, conversando sobre esse assunto, o professor Elcio Sequete, que é mestre e doutor em educação. Professor, quando a gente pensa em uma base nacional comum curricular, a gente está falando em um projeto, como você nos disse antes, um projeto muito denso, complexo, e esse projeto, ele também pensa num modelo de sociedade que se quer, ou pelo menos num ser humano, num cidadão que está sendo formado. Qual é o projeto de sociedade com a BNCC? Então, isso é uma questão pertinente, muito pertinente, mas tanto complexa para a gente clarear. Primeiro porque toda decisão curricular, ela envolve sempre uma relação de poder. Ou seja, os grupos sociais, os movimentos, a academia, o mundo também das tecnologias, o mercado financeiro, enfim, todos têm interesses em dizer o que a escola tem que ensinar. Ou seja, cada um quer que a escola de algum modo, retribua aquilo que eles anseiam. Então, por que o currículo é o alvo da disputa? Porque, na verdade, o currículo é o que vai formar uma geração. Ou, nesse caso, a BNCC tem uma previsão de durabilidade de 20 anos. São 2 décadas, então se formam quase 2 gerações aí. Então, por isso que a discussão na base de currículo e de projeto de sociedade foi muito tensa. Até porque nós começamos o movimento de discussão da base com um governo, no meio do caminho troca-se o governo e, consequentemente, a disputa política também é uma disputa para o projeto de sociedade. Quer dizer, política e educação intimamente ligadas o tempo todo. Sempre, o tempo inteiro. De algum modo, a educação também responde aos anseios dos grupos que detêm o controle político. Então, por isso que toda vez que troca secretário de educação, ou troca governador, ou troca presidente, vai gerar algum impacto nas políticas de educação. Então, só para deixar mais um pouco resumida essa história, quando a gente iniciou em 2013 o estudo da base, então nós tínhamos uma inclinação, pelo menos, de projeto de sociedade, no qual se entendia que os estudantes eram agentes de transformação social. Ou seja, eles teriam um acesso a conhecimentos e experiências pedagógicas que os levariam a entender o mundo, compreendê-lo, mas também de intervi-lo. Ou seja, se nós temos coisas não tão boas na realidade,
cada um de nós teria condições de provocar mudanças ou de ser agente de mudanças. Então isso era um ponto que iniciamos a base. Depois, com a mudança de governo, com a troca das equipes, de elaboração do documento, a base recebe um outro foco curricular e, por consequência, um novo projeto de sociedade. Para qual caminho ela foi? Então, e é o que está oficial nesse momento. Na verdade, se partiu da concepção de que o modelo de sociedade do século XXI, que é um modelo de sociedade muito dinâmico, de muita tecnologia, de muita cultura digital, também de muita flexibilidade, porque é um mundo de transformação constante, as profissões que hoje estão em vigor, pode ser que daqui a 10 anos elas desapareçam. Então, o que esse projeto de sociedade foi, aliás, que projeto foi incorporado? É um que prepara o sujeito para se adaptar à sociedade que está em mudança. Para se adaptar, Isso. e não para criticar a sociedade. Ele até, existe sim orientação de compreensão da sociedade, não é? Mas a ênfase não é muito em transformar essa sociedade que está posta em mudança permanente, mas é de se ajustar. Então, ou seja, de algum modo, essa sociedade do século XXI é aquela que há muita incerteza. E há muita imprevisibilidade e significa que muitas vezes o sujeito começará trabalhando numa área e lá pela frente ele poderá mudar para outra área, então ele tem que ter competências e habilidades que consiga lidar com N caminhos de profissionais, a lidar com equipes, a lidar com outras perspectivas de trabalho, por exemplo, de não exatamente ir lá, bater o ponto, ir lá na empresa, no escritório, mas às vezes o seu escritório é a sua casa, ele tem que ter organização, autogestão do tempo, entrega de produtos, lidar com as mídias, tecnologias, porque às vezes ele trabalha aqui, mas a empresa está lá no outro país, ou ele tem que viajar, ou ele tem que fazer reuniões online. Então, esse é o modelo de sociedade que foi incorporado e essas são as competências e habilidades, preparar o sujeito para esse mundo que está aí. Entendi. E qual a sua opinião a respeito disso, professor? O que você visualiza nesse momento em que você prepara um ser humano ou um cidadão para se adaptar a um novo momento? Em que momento que vai ocorrer essa crítica ou essa reflexão se esse fazer está sendo correto? Então, na minha concepção bastante pessoal, eu sou muito favorável àquilo que está na Constituição, inclusive na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB. No artigo 2º da LDB diz que a função social da escola é preparar os estudantes para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E entendendo o mundo do trabalho aqui não como emprego, o mundo do trabalho é muito mais amplo que o emprego, é esse entendimento de como o mundo se organiza nas relações de trabalho. Então eu acredito que a escola precisa e não pode abrir mão dessa preparação para a cidadania. Isso significa que o sujeito precisa compreender os processos sociais, ele precisa ter uma análise crítica sobre os acontecimentos sociais, ele precisa, por exemplo, assistir um telejornal e perceber aquilo que não está dito, aquilo que está nas entrelinhas, ou seja, ele tem que ter uma capacidade de argumentação, de interpretação, e que para isso ele requer argumentos e teorias e estudos que lhe dê essas condições. Então a cidadania, a participação democrática é um aprendizado e que requer conhecimento. A pessoa que hoje não concluiu o ensino fundamental, muito menos o ensino médio, ela tem a parte da sua cidadania prejudicada, porque ela não teve acesso a ferramentas importantes para a sua atuação política, no sentido amplo da política e social. Então, mais do que preparar o sujeito para o mercado de trabalho ou ainda para o emprego, é necessário que essa pessoa também tenha pensamento, opinião, argumentação, porque senão a gente vai acabar reproduzindo aquilo que já está sentindo nesse exato momento histórico, de uma reprodução via redes sociais, por exemplo, de fake news, que são notícias ou acontecimentos totalmente fictícios, mas que não tem crivo por parte das pessoas. Por quê? Porque falta habilidades e conhecimentos para fazer esse crivo. Esse é um momento muito difícil, inclusive para a nossa profissão como jornalista, de fazer esses filtros e conseguir realmente extrair aquilo que é fato, né? Então a gente ainda recorre às fontes oficiais, precisa confiar em veículos que se dizem sérios, e aí é claro
que a sociedade, as pessoas precisam conseguir fazer essa leitura, né? Professor, mas deixa eu aproveitar que o professor Elcio Sequete também é coordenador do curso de Ciências da Religião aqui da UNO Chapecó, é um curso da área da licenciatura que forma professores. Exato. Professor, também houve uma discussão a respeito do ensino religioso ligado à BNCC. Como é que ficou essa questão? Como que vai estar inserido o ensino religioso dentro dessa nova base? Sim, o termo ensino religioso, ele, de imediato, gera polêmica. Por quê? Porque nós somos descendentes, né, historicamente, de um país que era confessional, católico, né, no tempo do Império, no tempo da colônia, antes do Império, ou cerca, por quase 400 anos, nós fomos oficialmente católicos, não é? Confessionais. Então, o ensino religioso é uma invenção desse tempo histórico, não é? Aula de instrução religiosa, aula de religião, decorre... Uma espécie de catequese? Uma espécie de doutrinação, de uma catequese, onde, na verdade, se confundia o lugar da escola e o lugar da igreja. Teve momentos aí, por falta de escola, que as aulas se davam dentro das igrejas. E depois... também se misturou que, de algum modo, as igrejas vinham até a escola e faziam sua catequese lá. E aproveitavam as aulas de ensino religioso, de religião para isso. Mas com o advento da República, e principalmente agora, pós-88, com a nova Constituição, em que nós reafirmamos que o nosso país é laico. Ser um país laico não é ser contrário à religião, mas é reconhecer que nós somos plurais em matéria religiosa e que o Estado não pode favorecer uma em detrimento de outras. Então, a discussão do ensino religioso foi totalmente repensada, porque não seria confortável nem de bom senso que numa escola pública, que hoje abriga gente de todos os tipos de culturas e de religião, inclusive de sem religião, muitos alunos não têm religião, que lá nós tivéssemos uma aula semanal de cristianismo ou de espiritismo, qualquer que fosse. Então, o ensino religioso ele se transformou, vem se transformando e está se tornando, se consolidando um componente curricular responsável por estudar essa diversidade religiosa. Ou seja, como na escola eu estudo história e geografia de vários povos, várias culturas, eu também estudo religiões de vários tempos, vários lugares e de vários tipos. Isso já é realidade na prática das escolas? As escolas já conseguem implementar dessa forma? Ou ainda a gente vai encontrar modelos doutrinadores, como você mesmo citou? Então, nós estamos num momento de transição ainda. Em Santa Catarina, por exemplo, grande parte das escolas já estão no modelo interreligioso, laico, de estudar as religiões. Por quê? Porque aqui nós temos, pelo menos na rede estadual e grande parte dos municípios, propostas curriculares, leis, normas que orientam nessa direção. Mas nem todos os estados do Brasil caminharam a passos largos como Santa Catarina. Então tem estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, que ainda ocorre um processo é totalmente contraditório à nossa Constituição, no qual o professor católico ensina ensino religioso para os católicos. O professor evangélico ensina a sua igreja para os alunos evangélicos, e se criou um tipo de professor das outras, que aí trabalha com os outros, ou seja, tenta-se segmentar dentro da escola algo que não é da natureza da escola. Então isso tem gerado muita discussão, muita polêmica no Rio de Janeiro e, por consequência, muito aumento do preconceito religioso. Porque o ensino religioso, interreligioso, ele tem uma função social muito interessante. Geralmente as pessoas conhecem pouco da sua religião e quase nada das dos outros. E é na escola que eu tenho a chance de conhecer da tua religião, da religião dos outros. Às vezes o meu vizinho acende uma vela e eu estou já achando que aquilo é coisa de outro mundo, não é? E a gente desconhece e falta conhecimento. Sim, então. Falta conhecimento até para a gente diminuir o preconceito e também diminuir as questões de violência que envolvem os aspectos religiosos, né, professor? O Brasil tem uma matriz afro aí também, indígena, enfim, né? Aqui na nossa região isso também é tão presente. Então, mais do que nunca, o conhecimento para se adquirir o respeito, né? Exato. Professor, também aproveitando como o professor atua na área da licenciatura, na formação de professores, se fala nos dias de hoje em uma espécie de crise das licenciaturas, né? Que os jovens de hoje não querem mais ser professor. Isso é um fato? Isso acontece de fato? Ou isso ainda está muito no campo ilusório? Não, ele é um fato, mas é um fato complexo, não é? Primeiro,
é exatamente isso. Se você adentrar numa turma de ensino médio, de qualquer escola pública e também privada, você vai constatar que raríssimos, são poucos, ou é 1 ou 2, é 1 ou 2% que digam, eu quero ser professor, eu sonho em ser professor. Por quê? Porque há um desprestígio social dessa profissão. Então, o que ocorre, pelo próprio jogo do mercado, as profissões que estão mais prestigiadas socialmente, elas tendem a atrair mais a juventude. Então, isso implica em quê? Não só em dinheiro, o prestígio não é só ter dinheiro, mas é ser reconhecido, ser valorizado, ter um status social digno, não é? Então, a carreira dos professores teve, em momentos anteriores, um status um pouco mais notável na sociedade. Isso depois se perdeu e hoje a gente sabe que a vida de um professor é muito desafiante. A situação do trabalho do professor nas escolas, às vezes, é muito complexa mesmo, por falta, às vezes, de estrutura mínima de trabalho. Nós temos, não exatamente em Santa Catarina, mas no Brasil, escolas que não têm energia elétrica ou nem água encanada. Isso é impensável, então, né, professora? Isso é muito difícil você querer atrair um professor para trabalhar nessas condições. Mas, de outra parte, também, um outro dado importante dessa crise é que boa parte dos que são professor hoje, ou procuram as licenciaturas, não são aquela camada de estudantes mais competitivos, vamos dizer assim, aqueles que estudaram com mais afinco ou que conseguem notas mais altas no Enem ou nos vestibulares. Esses alunos mais dedicados, vamos pensar assim, eles buscam outras profissões. Então também tem um problema aí que vai se mostrando ao longo do tempo, de que muitas vezes a opção por ir ao magistério não era a opção primeira, mas é que para alguns, diante da impossibilidade de acessar outras carreiras, ele acaba indo para o magistério que ela está mais acessível, porque a disputa para ser professor é menos do que ser, por exemplo, ser médico ou outra profissão mais socialmente destacada hoje em dia, não é? Então esse é um dilema dos tempos de hoje. Mas apesar disso, os cursos de licenciatura crescem Brasil afora. Eles crescem? Crescem, principalmente na modalidade à distância. Os números são grandes. Que é um novo fenômeno de ensino. Ou seja, estamos formando bastante professores, licenciados, mas não significa que todos que se formam adentro na escola. Muitos fazem o curso, mas jamais atuam como docentes. Olha só, aí daria um novo programa para a gente discutir sobre esse assunto, né, professor? Mas eu já quero lhe agradecer e nos encaminhando aqui para o encerramento do programa, professor Elcio Cequetti, que é mestre e doutor em educação, atuou diretamente na construção da BNCC. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa e obrigado por ter aceito o nosso convite também. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui e discutir esses temas que são relevantes nesse momento para a sociedade, para os estudantes, para a nossa comunidade acadêmica. Certo, obrigada, professor. Bom, a gente vai encerrando por aqui o nosso programa Outros Olhares. E a partir de agora, toda terça-feira, a gente traz uma discussão, um tema em profundidade, aqui um tema de interesse da comunidade para discutir aqui na nossa programação. Ao longo da semana, o programa é reprisado na nossa grade de programação. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.